Isso, agora nós estamos público, né? Depois de realizar alguns testes internamente, vamos mais uma vez convidar o diretor-geral das Faculdades Batistas do Paraná, o professor Jaziel Martins, para fazer esse bate-papo aí com uns minutos, né? Devido a essa turbulência, digamos assim, né? Essas dificuldades que são normais, que acontecem. É, pode mandar o link para ele aí. Então daqui a pouco ele entra. Jefferson Moisés já está prestigiando. Daqui a pouco o professor Jaziel vai aparecer novamente e nós desta vez vamos conseguir fazer essa divisão de tela para falar sobre esses assuntos, né? Esses assuntos importantes. Eu já vejo que o professor Jaziel está online aqui. Adicionar, incluir professor na transmissão, ele está sendo adicionado, conectando. Boa noite, graça e paz, pastor Jaziel Guerreiro Martins. Boa Muito noite, bom, tudo bem com vocês aí? tudo bem, graças a Deus. Terra E do calor? é terra do calor que está até meio frio hoje, né? É por, É, pela manhã, 03. então assim, o frio que a gente fala aqui são 25 graus por aí, 26. É um pouco Isso aí para nós já é diferente do que calor é acostumado. demais. Mas e assim, é uma terra maravilhosa. Tem um amigo, o Estevão, né, que também estudou na Faculdade Batista do Paraná, e quando ele foi defender, né, ele disse que voltou, de fato, meio doente por conta dessa, dessa diferença climática, né? Mas assim, Sim, é, até como uma forma de aproveitar melhor o tempo, acho que a gente já pode meio que começar a entrar nos assuntos, né? Assim, esses temas mais polêmicos, digamos assim, da Bíblia, são alguns assuntos que chamam a atenção e que são assuntos que, por vezes, geram interpretações discrepantes, né? Falar sobre a questão da história de Lilith, falar sobre os Néfili e falar também sobre a questão da marca da besta, né? Então, a gente lançou o desafio aí e o senhor aceitou de pronto. Então, se possível, pastor, puder fazer, né, uma introdução sobre essa personagem, né, Lilith. Ela aparece de fato na Bíblia, mulher de Adão, e esse aquele texto lá de Isaías, realmente Isaías 34:14, está de fato falando nela? Queria que o senhor pudesse trazer esse esclarecimento. ok. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar a respeito desses temas bem difíceis. Não vai ser tão fácil como na live que eu fiz pela faculdade aqui de Curitiba hoje à tarde, né, que eu tratei sobre o canto do galo, mas a gente vai poder trabalhar essas questões. Eu não sei também se por acaso o tempo não permitir que falemos dos três assuntos, a gente pode voltar em uma outra oportunidade, talvez a semana que vem, se a coisa Uhum. pegar fogo, né, em um desses temas aí, é melhor a gente trabalhar bem, né, para depois fazer o outro tema, o último tema, que é bem controvertido, né, controverso, essa questão da besta do Apocalipse. Mas em se tratando de Lilith,
a gente pode dizer que ah, existem alguns judeus e rabinos que advogam esta teoria, bem como alguns cristãos, especialmente na atualidade, de uma teologia que surgiu no século passado, que é a teologia feminista. Vocês sabem, tomou forma e se desenvolveu a partir da década de 60, em alguns países, como Europa, Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil na década de 70, mas ele avançou e recrudesceu no final do milênio passado, e hoje em dia ele é amplamente divulgado em todas as partes do mundo. É uma teologia apoiada no movimento feminista e que vê, então, com bons olhos essa personagem, que é uma personagem mais lendária do que bíblica, e que traz para as seguidoras do feminismo uma possibilidade de comando, uma possibilidade de independência, uma possibilidade de não depender do homem, não depender do macho, né? E ficar totalmente acima dele, acima do homem. Então, esse movimento do feminismo existe em muitos locais, em muitas universidades, e acaba se infiltrando em alguns centros teológicos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Perfeito? Então, procura-se identificar a Lilith, lá de Isaías, que é uma lenda babilônica que foi incorporada pelo judaísmo, prestar culto a ela ou não para fazer parte da sua crença, da sua fé, mas por ser uma lenda babilônica, isso encontra espaço na literatura judaica, e quando se fala de Lilith ali em Isaías, está falando de uma personagem lendária que habitaria nos desertos, perfeito? Então está lá Uhum. no texto isso, e alguns, a partir do cativeiro babilônico, incorporaram esta ideia de que Lilith seria uma personagem que fora criada juntamente com Adão, né, pelo sopro divino, né, antes de Eva. Então, isso é a teoria que eles advogam. E, portanto, esta Lilith era feita à imagem e semelhança de Deus. Só que ela queria uma certa independência de Adão e queria, como a gente diz aqui no Brasil, mandar em Adão. Né? Uhum. Então, era uma mulher que não queria ser igual a Adão, mas foi criada igual, só que ela queria estar por cima. Né? E, principalmente, isso se demonstrava na cópula sexual, em que ela nunca quis e nunca aceitou ficar por baixo, ela sempre queria ficar por cima, querendo ter o domínio, né? Porque na cópula sexual, quem normalmente fica por cima tem o domínio e e toma as rédeas do ato sexual propriamente dito. Então, ela só queria ficar nessa posição por cima. Então, pelo fato de ela arrumar confusão com o Adão, ela foi expulsa
do paraíso, né? Foi expulsa do paraíso e passou a viver orientada pelo demônio. Por isso que lá em Isaías diria que ela estava habitando nos desertos, solitariamente, com demônios e com é, essas coisas ruins. Então, de uma forma maleivosamente, né, ela vai e orienta a serpente para que vá tentar o Adão. E deu as dicas para o Adão de como o Adão cairia, porque ela dominou o Adão, Adão era fraco, e ela deu a dica para a serpente, ela teria dado a dica, né, para a serpente, de que através da mulher ele cairia, porque ela sabia todos os segredos de Adão e que mesmo Adão tendo se casado com Eva, né, a Eva não foi feita igual a Lilith, né? Falando de Eva, Eva daí foi feita do pó, desculpe, foi feita da costela do Adão, é aquela coisa que todos nós sabemos. Então, o que eles dizem é que a Bíblia não conta a história de Lilith, mas conta a história de Eva, porque foi a que permaneceu em submissão a Adão e que permaneceu ao lado dele, ok? Uhum. Depois que Lili foi expulsa do paraíso, ela então teria ensinado o diabo em como derrubar o Adão. Alguns outros da teoria deles dizem que ela própria foi a tentadora, ela era a serpente que tentou Adão, ok? Então a Eva estava com Adão e é interessante aquela palavra que quando Deus traz Eva para Adão, então há uma expressão bíblica lá que ele fica espantado, né? E diz assim: "Ah, agora sim, né? Essa é osso dos Uhum. meus ossos e carne da minha carne". E dando uma ideia para eles, né? Ou para elas, de que Adão estaria dizendo assim, ó, agora sim, né? Antes não deu certo, mas agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Ela foi tirada de mim, então essa agora vai vai andar na linha, perfeito? Então, a, a Eva seria o que? O símbolo da submissão, seria o símbolo daquela que ouve, que atenta, que está ali para o marido, e a Lilith seria diferente. A Lilith seria aquela que queria dominar o marido, viver independente dele e tomar as rédeas de todas as ações, ok? Agora, lá no hebraico, no texto bíblico, não dá realmente para se traduzir assim, ó, oh, desta vez deu certo, não dá para traduzir. Realmente, ele ficou assustado, não porque agora seria uma segunda pessoa, mas pelo fato de ver aquela beleza, aquilo que Deus estava lhe trazendo, aquele elemento fulgurante, deslumbrante, que era a mulher que Deus lhe tinha dado. Mas a Lilith não passa de uma lenda babilônica, que foi incorporada pelos judeus, faz parte de ensino de alguns poucos rabinos, por ser uma lenda, foi redescoberta, né, esta lenda, pela teologia feminista, e então o texto de Gênesis foi revisitado e elas têm todo o cuidado e interesse de colocar a Lilith como sendo a primeira esposa de Adão e que foi injustamente expulsa do paraíso por Deus porque quis ser independente. Então é uma forma também de afrontar o próprio Deus veterotestamentário, o Deus criador, que teria sido injusto expulsando a Lilith. Na verdade, é uma não concordância com aquilo que o Novo Testamento, o Antigo Testamento coloca como sendo o papel da mulher, de ajudadora, de
de alguém que está ali para cooperar, para ajudar e trabalhar em submissão, né? Mas esse não é o valor que elas perseguem. O valor que o feminismo persegue é uma mulher totalmente independente, totalmente dominadora e que não precisa de maneira nenhuma do homem. Então, eles buscam esta pessoa e valorizam a Lilith, que é uma lenda criada na Babilônia, que foi descoberta pelos judeus na Babilônia como lenda, e como sendo alguém que vive nos desertos perambulando, né? Mas daí dizer que ela esteve no Jardim do Éden e que foi a primeira mulher de Adão, isso não há nenhum embasamento bíblico, teológico, porque nós temos duas histórias da criação e, na verdade, não uma só. Então, se você ler o texto em ordem cronológica, dá até para tentar inserir esta personagem no texto sagrado, mas o texto sagrado não é em ordem cronológica. O autor do Gênesis, ele conta de duas formas, de duas maneiras, né, como se fossem duas fontes que o autor tivesse pesquisado para narrar a história da criação do mundo e a criação do homem e da mulher. Portanto, a gente pode dizer que não existe no livro de Gênesis nenhuma possibilidade de que haja esta pessoa. Mas os jovens, as jovens estão estudando nas universidades e esta lenda é muito forte, a argumentação é muito forte e a nossa juventude precisa estar preparada para enfrentar esses dilemas que avassalam-se contra a nossa juventude, especialmente contra as meninas, pois ao ensinar que as meninas são independentes dos meninos, tem que homem não temos que viver separado dos homens, nós somos melhores do que eles, igual não compensa, tem que ser melhor e maior, nós estamos por cima, então precisamos inserir isto de todo jeito na história bíblica, mas isso é uma inserção fora, à parte, que não tem embasamento nem exegético, nem histórico e nem cultural no texto, meu amigo. Muito bom. Aí é perfeita a colocação. E esse adendo aí, né? Essa questão de que o relato da criação é duplicado, né? Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, não? Porque em Gênesis capítulo 1 fala uma coisa, em Gênesis capítulo 2, no caso, já é uma outra história, não é um desdobramento da história anterior. É isso, professor? Uhum. Sim. Nós temos que entender que o livro de Gênesis e também outras partes do Pentateuco, o autor final, o redator final, que provavelmente foi Moisés, né? Alguns colocam outras possibilidades de autoria, mas este autor, ele, como qualquer outro judeu, ele lança mão de uma forma de redigir que usando fontes, né? Assim como Mateus faz, assim como Lucas faz. Então, o livro de Gênesis, especialmente ali nos 11 primeiros capítulos, ele tem duas ou três fontes de onde ele retira material para ele redigir o seu texto. E especialmente no capítulo 1 e capítulo 2, não é um texto, não é uma só história em que vai se desenvolvendo e que vai havendo um desdobramento no segundo capítulo daquilo que foi no primeiro. Não, nós temos ali duas histórias, é como se ele voltasse e narrasse tudo de novo sobre uma outra perspectiva, sob um outro viés. Assim como é costume também no livro de Apocalipse, às vezes narrar o mesmo acontecimento sobre uma outra perspectiva, sob um outro ponto de vista. Isso é muito comum na Bíblia, especialmente em livros apocalípticos, em livros que nós temos na Bíblia como proféticos, né? E especialmente os 11 primeiros capítulos, e em particular a história da criação.
Ela não é uma sequência lógica, mas ela sim está dividida em dois pontos de vista diferentes a respeito da criação de Deus. Então, por isso que as pessoas têm que tomar cuidado, porque se for pensar em um desenvolvimento histórico, né, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança no capítulo 1, e depois no capítulo 2 Deus vai fazer a Eva, né, vai dar um sono profundo em Adão, que foi a primeira anestesia aplicada, foi de Deus, né? Uhum. Deu uma anestesia nele, ele dormiu profundamente, e dali a pouco, quando ele acorda, aparece uma mulher. Aí alguém pode perguntar, mas no capítulo 1 já não tinha criado? Ah, então é Lilith, aquela personagem que alguns rabinos falam, que vem lá da Babilônia. Então isso é verdadeiro, então isso é correto, porque cria homem e mulher no primeiro capítulo, e depois faz outra mulher, então alguns que leem em forma cronológica, como se fosse uma coisa só, né? Um evento só narrado de forma de desdobramento sequencial, a pessoa pode entender desta forma. Mas nós sabemos que os autores bíblicos eles tinham fontes à disposição e que é um jeito do judeu muitas vezes contar a mesma história de diferentes maneiras, 2 ou 3 vezes. E para isso ele usou algumas fontes diferentes para especificar algumas coisas que não foram especificadas no primeiro relato, né? Primeiro se conta de forma geral e depois se especifica como que esse geral aconteceu em relação à criação do homem. Perfeito? Maravilha. E aí eu acho que a gente já pode caminhar para o segundo assunto, que está lá em Gênesis capítulo 6, quando fala dessa figura, os Néfili, né? Os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e surgiram estes personagens aí, os Néfili. Que personagens são estes, professor Jaziel Martins? Ok. Bom, este é um dos assuntos talvez mais difíceis que nós encontramos na Bíblia. Eu sempre digo que Gênesis, o livro de Gênesis, nós temos duas partes. Do capítulo 12 até o capítulo 50 é uma narrativa histórica. Perfeito? Começa com a chamada Uhum. de Abraão, quando ele sai lá da terra de Ur, dos caldeus, e ali começa a contar a história dos patriarcas. Tá? Então ali é uma narrativa histórica. Agora, de 1 a 11, nós temos ali cada coisa complicada e difícil para se entender. Nós temos, por exemplo, a construção de uma torre, que é a Torre de Babel, e o autor vai dizer que essa torre era tão grande, tão grande, tão grande, que até Deus do céu enxergava, né? Conseguia enxergar essa torre, que é um linguajar, né? Uma figura de linguagem que o autor usa, né? Para tentar expressar quão grandiosa era esta torre. Nós temos a questão do dilúvio, nós temos a Arca de Noé. Então, nós temos várias questões. Temos Caim, né, que Caim mata o seu irmão Abel, foge, e aí, ao fugir, ele chega num determinado local e encontra uma cidade habitada, mas de onde que era esse povo? Quer dizer, tem umas coisas assim que são bem difíceis de se entender e que a gente precisa de muito tato, muito cuidado para decifrar esses primeiros 11 capítulos de Gênesis, porque eles estão contando algo lá do mundo antigo, lá dos primórdios. E nesses Uhum. primórdios, muita coisa estranha aconteceu. Né? Então, nós temos que partir do ponto de vista de que de Gênesis 1 a 11, acontecem certas coisas extraordinárias, miraculosas, que se nós não fôssemos cristãos e nem judeus, e alguém contasse para a gente iria duvidar. Né? Mas como está na palavra, e nós somos aqueles que seguimos a palavra, nós cremos porque a palavra assim está dizendo. Os Néfilins. Bem, o termo Nephilim pode ser traduzido
por gigantes, pode ser traduzido por heróis, pode ser traduzido por caídos. O hebraico ele tem uma peculiaridade especial, que uma palavra às vezes tem 3, 4 significados e às vezes até antagônicos. Pois veja bem, a palavra quando o Acã pecou, né, a mesma palavra para sacrifício é a mesma palavra para maldito ali. Né? É a mesma palavra, o contexto que vai determinar. Uhum. Né? Então, aqui também, Néfilins pode significar gigantes, pode significar heróis e pode significar os caídos. Tá? Então, existem algumas interpretações a respeito de quem eram os Néfilins. Uma interpretação vai dizer que, porque os Néfilins surgem do casamento ou da junção dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Perfeito? Diz lá em Gênesis 6, versos 2, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram extraordinárias, chamavam muito atenção, eram fantásticas. E eles sentiram muita atração por essas filhas dos homens. E aí, à força, foram e tomaram essas mulheres e coabitaram com elas. E aí nasceram esses Néfilins, né? Que seriam gigantes, ou que seriam heróis, ou que seriam os caídos. Muito bem. O cachorro está concordando ali também, então é porque ele está gostando. Veja bem, uma teoria vai dizer que os filhos de Deus eram as pessoas palacianas, pois em algumas culturas antigas, os palacianos, os reis, os príncipes, os nobres que moravam nos palácios, né, tinham um codinome ou um apelido de filhos dos deuses. Né? Então, os filhos dos deuses seriam aqueles que viviam no palácio e as filhas dos homens seriam as filhas plebeias, gente comum, gente que era normal e que não habitava no palácio, não era da nobreza, eram plebeias. Então, quem eram os filhos de Deus, ou filho dos deuses? Seriam esses nobres, esses príncipes, que com desejos foram e tomaram para si mulheres que não eram palacianas, que não eram sangue azul, porque se acreditava que o sangue dos reis, príncipes e outros era um sangue muito melhor. Até hoje se diz, né, sangue azul, né, para aqueles que são reis, né? Mas essa teoria ela é um tanto descabida e não há nenhum embasamento bíblico, porque nasceram pessoas que eram extremamente diferentes. Os Néfilins, né, ao que tudo indica, eram gigantes e eram malvados, eram muito maus. E diz o texto de Gênesis que Deus pensou em destruir a terra por causa desta maldade dos Néfilins, ou por causa da maldade da humanidade. E isso foi por causa dos Néfilins. Então, eles eram gente estranha, gente diferente e muito má, né? Com muita maldade no coração. Que o texto diz que a maldade era tão grande que chegou até onde Deus estava. Né? Vejam a perspectiva do autor, né? A figura de linguagem que ele coloca. A maldade era tamanha que chegou até lá em cima e Deus então resolveu destruir a terra por causa desses Néfilins. É só ver o contexto logo em seguida que a gente percebe esta razão pela qual
os Néfili, o mundo foi destruído. Então, não há nenhum embasamento. Há uma outra teoria simplista que vai dizer que os filhos de Deus eram os filhos de Sete e as filhas dos homens eram as descendentes de Caim. Caim representava a desobediência, a maldade, e quando Caim pecou, errou, ele se afastou de Deus, e por consequência toda a sua descendência assim continuou, distanciada de Deus, e representaria, portanto, os filhos da desobediência. E os filhos de Deus seriam os filhos de Sete, que seriam os filhos da obediência, os filhos que mantinham firme o propósito de servir e seguir a Deus. Pois bem, esta é uma possibilidade que alguns teorizam e seguem, por causa que no capítulo 4 e 5 se falou da descendência de Sete e da descendência de Caim. Então, ligando ao contexto, alguns interpretam desta maneira, mas isso também fica um pouco a desejar. Primeiro porque com quem Caim casou? No começo, se tinha Caim e Abel, com quem Caim casou, com quem Abel casou? A resposta está em Gênesis 5, versículo 4, que Adão teve filhos e filhas. Então, o que aconteceu é que no início houve o quê? Casamento de irmão com irmã, depois começou a casar sobrinho com tia, sobrinha com tio, primo, casamento entre primos, e depois foi não havendo mais não necessitando mais de haver casamentos entre pessoas próximas, né, familiares. Né? Mas no começo teve que ser entre irmão e irmã. E se tivermos filhos e filhas de Adão, eles pertencem a filhos de Deus ou a filhos dos homens? Por exemplo, nós sabemos quantos irmãos Abel e Caim tiveram, não sabemos quantas irmãs, mas eles eram filhos da obediência ou filhos da desobediência? Eles ficaram para que lado? Né? Então, alguns rejeitam esta possibilidade por causa disto, e também pelo fato de que neste cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram essa gente estranha, esses gigantes, esses heróis, esses malvados, estavam a dominar a terra e faziam muito mal para o seu próximo. Então, vamos pensar em uma outra possibilidade. Né? A gente olhando para a Bíblia, o que ela quer falar com filhos de Deus e filhas dos homens? A palavra homem, né, é a palavra Adam, ou seja, palavra Adão. A palavra Adão significa o primeiro homem, que era chamado de Adão, mas significa também ser humano, ok? Porque humano quer dizer Adam, é a mesma palavra. É que no português são palavras diferentes, mas na língua do texto bíblico, né, quando nós lemos no original, filhas dos homens, ou filhas dos homens, é filhas de Adão. Filhas de Adão. E filhos de Deus? Filhos de Deus, nós encontramos esta expressão, é uma expressão técnica, e lá em Jó, quem eram os filhos de Deus? Vindo os filhos de Deus se apresentarem diante de Yahvé, veio dentre eles Satanás. E o Senhor perguntou, de onde vens? Né? E ele diz, eu venho de rodear a terra e a passear por ela. Então, quando os anjos se reúnem diante de Deus para uma assembleia,
né, para prestar contas a Deus, ou para um conselho, né, de anjos e Deus, né, lá está presente o Satanás. E o texto lá chama de filhos de Deus, os anjos. 3 vezes no livro de Jó, quando se fala de anjos, se fala de filhos de Deus. É comum no Antigo Testamento esta expressão filhos de Deus para anjos. Tá? Então, filhos de Deus ou filhos dos deuses seria nomes que significam anjos. Seriam termos que significam anjos. Ué, mas tá meio esquisito esse negócio, né? Pois é, eu também acho muito esquisito, né? Anjo coabitar com mulher. Será que na literatura judaica tem algum livro, algum material? Se tivesse, seria muito bom, porque ajudaria a gente a entender, né? Se tivesse, por exemplo, um livro que explanasse, que explicasse, que interpretasse o Gênesis 6 entre os judeus, que não tem na Bíblia, mas um livro à parte, que Uhum. explicasse, né, essa questão e dissesse para a gente, ficaria de bom alvitre. E não E é que que tem, tem. né? Tem o livro de Enoque. Né? O livro de Enoque, ele expõe até o nome desses anjos. Né? Expõe o nome desses anjos, dizendo que foram 200. Cada 100 era comandado por um ser angelical. Né? Então, alguns dizem, e ele explica durante 3, 4 capítulos, né, que esses 200 anjos em desobediência a Deus, né, deixaram de obedecer a Deus e vindo, viram que as mulheres eram muito bonitas e pensaram, é uma pena que só homem aí é que está casando com essas mulheres, nós vamos casar também, né? Então aí eles vão, e os anjos no Antigo Testamento, de acordo com os textos bíblicos, eles têm a possibilidade de se materializar, de se tornar seres humanos, né, ou como seres humanos. Então eles foram e coabitaram com essas mulheres. Aí a gente pode dizer assim, puxa vida, mas é que esse texto é um texto apócrifo, né? E se tivesse algo dentro da Bíblia, né? Se tivesse algo dentro da Bíblia, que pelo menos reforçasse essa ideia de Exato. Enoque, se tivesse, por exemplo, um texto que falasse alguma coisa, que desse alguma pista, a gente até acreditaria, porque Jesus falou lá que os anjos não se casam nem se dão em casamento, né? Veja bem, os anjos não se casam nem se dão em casamento. Eu já vi muita gente dizer que Jesus falou que os anjos são assexuados. Isso não procede. Jesus não disse que os anjos são assexuados. Ele disse que não se casam nem se dão em casamento. Ah? Padre também não se casa nem se dá em casamento. Monge também não se casa, mas se dá e não se dá em casamento, mas pode procriar, né? Então, e lá em Isaías 6, diz que os querubins tinham 6 asas, né? Com 2 eles cobriam o rosto, porque Deus é tão santo, tão puro e tão brilhante que não dá para enxergar. Nem o anjo mesmo consegue ver aquela glória majestosa de Deus. Então, eles cobriam o rosto. Com 2 eles voavam e com 2 cobriam os Aí é traduzido por pés, né? Mas no original é pés. pés mesmo, professor? Você disse muito bem. É traduzido por pés, tá? Mas lá no original hebraico, né, é que também se fosse traduzir para a nossa língua o que realmente está Uhum. lá ia ficar, né, por causa de decoro, não é o decoro parlamentar, né, é o decoro, né, do pessoal ali da Idade Média, João Ferreira de Almeida, Antônio Pereira, né, esse pessoal que traduziu a Bíblia, naqueles séculos tinha muito Sim. decoro, né? Então ele não quis colocar com 2 cobriam a genitália,
né? Então ele colocou cobriam os pés, né? É a mesma palavra usada ali, cobriam, né, a genitália, quando o Jacó disse assim, Já. põe a mão na minha coxa. Aí Aí traduziu também não por era a coxa, coxa. mas não era coxa. É aquilo mesmo que vocês estão pensando. Põe a mão ali. Aí pegava ali, jurava, e o pai então dava a bênção. É bem ali mesmo, porque ali é o lugar onde se procria. Então, qual era a maior bênção naquele tempo? Procriar para produzir soldado, produzir trabalhador. A herança eram os filhos. Antigamente, a herança aos filhos. Né? Hoje o mundo já está cheio de gente, mas naquele tempo enchia a terra. Essa era a ordem, né? Então, a maior bênção ali, os filhos são a herança do Senhor. Era o maior prêmio. Né? Bom, vamos voltar aqui agora. Então, os anjos Aham. com duas cobriam a genitália. Já que hoje a gente pode falar, seria assim: com duas cobriam o rosto, com duas voavam e com duas cobriam o pênis. Ok? Então, os Uhum. querubins eram todos machos. E, na verdade, os anjos são todos machos, porque o nome deles, Miguel, é nome de quê? De homem ou de mulher? Nome de homem, é masculino. É Miguel, Gabriel, todos eles terminam em El. Né? Todo anjo termina em El. Até Uhum. Jaziel, existe um anjo chamado Jaziel. Né? Não é de primeira instância, mas é um dos grandões. Né? Mas não é de primeira patente, mas é de segunda. Né? Então, El é nome de anjo. Né? E El também é uma referência a Rima. Muito bem. Então, mas se tivesse um texto no Novo Testamento que falasse isso, e eu procurei, meus amados e minhas amadas, e não é que eu achei? Achei. Está lá em Judas, no verso 6, Judas. né? Judas, porque Judas tem um capítulo só, mas ele é tão importante e Uhum. causa tanta confusão, esse livro de Judas, porque ele cita dois livros apócrifos, a Ascensão de Moisés e o livro de Enoque. Uhum. Na Ascensão de Moisés, ele cita aquela briga que deu entre o arcanjo Miguel Isso, e o também. diabo, que contendiam sobre o corpo de Moisés. De onde que ele tirou aquilo, se não tem no Antigo Testamento? Não tem mesmo Uhum. no Antigo Testamento, mas tem aonde? Tem no livro de Ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo. Né? Então ele tirou de lá. E ele tirou também do livro de Enoque a explicação do Gênesis 6, segundo o meu ponto de vista, né? Uhum. Segundo o meu ponto de vista. Porque ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas foram atrás de outra carne, cometendo prostituição como aqueles de Sodoma e Gomorra. Como aquele pessoal de Sodoma e Gomorra, que cometia prostituição. O problema em Sodoma e Gomorra era a prostituição, e ainda mais homoafetividade. Né? Isso era o que tinha lá. Então, esses anjos que não guardaram a sua casa, a sua própria habitação, a sua morada, não respeitaram como Deus os fizera, mas eles invadem e cometem prostituição. E o verbo ali é intercurso sexual mesmo. Então, de onde que ele pegou isso? Ele pegou do livro de Enoque. Agora, Judas está na Bíblia ou não está? Tá, então a gente não vai acreditar no livro de Enoque, mas se o Judas, que é inspirado pelo Espírito Santo, conta o negócio lá de Enoque, confirmando aquilo, né, Uhum. a história de Enoque, eu acho que seria de bom alvitre a gente acreditar. No entanto, isso também não é conclusivo, ok? Isso não é conclusivo, porque os filhos de Deus no Antigo Testamento eram os anjos bons, não os anjos maus. Né? E também alguns podem estar se referindo com relação ao conúbio de anjos
não como anjos, mas como os poderosos, aqueles príncipes, né, que seriam chamados também de filhos de Deus. Aquela primeira teoria, mas que é uma teoria um tanto descabida. Então, aqui está um rápido bosquejo daquilo que seriam os Néfilins. Os Néfilins são produtos de filhos de Deus com as filhas dos homens. Né? Uhum. E alguns autores dizem que o diabo caiu primeiro, né? Caiu primeiro, e que anjos teriam caído depois em Gênesis 6. Então, alguns interpretam que de duas diferentes formas, Duas quedas. duas quedas, né? Uma queda primeira, que seria só o diabo, e depois uma outra queda, em que cairiam muitos demônios, inclusive esses 200 que foram atrás das mulheres. Outros dizem que quando o diabo caiu, caiu com ele um número grande de demônios, e que depois houve uma segunda queda, que foi esta desses 200 anjos, que caíram e se prostituíram com as mulheres, e que esses anjos que cometeram prostituição, eles estão amarrados, conforme diz 2 Pedro, porque 2 Pedro também conta a mesma história lá de Enoque, só que pega e fala dos anjos que estão amarrados. Mas quais são esses anjos que estão amarrados? Esses que coabitaram com as mulheres do livro de Enoque. É que Enoque são 4 capítulos. O 2 Pedro pega uma parte, do livro de Enoque, e o livro de Judas pega outra parte. O Judas estava interessado que Deus não poupou os anjos que foram atrás de outra carne e cometeram prostituição, e o Pedro, o livro de Pedro. Pedro, está interessado nestes seres que desobedeceram a Deus e que foram antes do dilúvio, né? 2 Pedro diz exatamente isso. Isso. Antes do dilúvio, eles foram tão malévolos, eles foram tão maus, piores do que a primeira queda, que aí estão trancafiados em correntes eternas. Quer dizer, esses não podem possuir, esses não podem ser demônios que tomam pessoas ou invadem animais, eles não podem tentar, eles não podem fazer nada, porque eles são tão perigosos que eles estão amarrados. Mas lá no Apocalipse, tem um capítulo lá que fala que o filho do leão da tribo de Judá, no Apocalipse, vai abrir a tampa lá do inferno e que vão sair esses que estão trancafiados. Não tem lá no Apocalipse isso? Isso. Né? Isso tem lá no Apocalipse. Então, olha, se a gente juntar uma coisa com outra, né? Vamos dizer assim, uma coisa louca com outra coisa louca do Apocalipse, com outra coisa louca de Judas e com coisa louca lá de Gênesis, parece que tem cabimento, né? Parece que tem cabimento. Agora, como é que pode anjos se materializarem, tornarem-se como humanos e coabitarem com as mulheres? Isso eu não sei, né? Isso eu não sei. Mas também não sei como é que o Jonas aguentou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Eu também não sei como é que Jesus foi concebido. Né? Eu Uhum. também não sei como é que Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. Né? Isso é coisa só que às vezes Deus sabe e a gente não sabe. Né? O que a gente pode dizer é que até um limite podemos ir, depois daquilo nós não temos como ir. Então, para terminar esse rápido bosquejo, eu diria o seguinte: aquelas pessoas que acham que é uma impossibilidade de que anjos caiam e coabitem com mulheres, que fiquem com aquela interpretação de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são as descendentes de Caim, ok? Agora, se aqueles que optam em que há uma possibilidade, né, de haver um conúbio, uma questão genética, né, para haver procriação
de anjos transmutados em seres humanos com mulheres, então fique com esta possibilidade que o Novo Testamento dá base, e que o judaísmo dá base, e que o próprio Velho Testamento dá uma certa base, que é conúbio de anjos com mulheres. Mas eu sei que no final não dá para fechar a questão 100%, perfeito? Eu só acho que aquela ideia de que eram seres palacianos que coabitaram com, que eram chamados de filhos dos deuses e que coabitaram com as plebeias, eu acho esse argumento muito fraco. Também dizer que eram extraterrestres, alguns dizem que eram extraterrestres que vieram e coabitaram com as mulheres e nasceu essa gente estranha. Também é muito difícil porque nunca mais se viu extraterrestre comprovadamente, né? Será que existem outros mundos? Será que existem outras raças? Só conjecturas, ok? Então poderíamos dizer extraterrestre é conjectura. Não há um embasamento muito sólido para isso. Portanto, é melhor ficarmos com uma das duas possibilidades. Eu ficaria com anjos por causa do texto de Judas, que colabora com este pensamento. E o que é interessante é que, no caso, o dilúvio vai acontecer por causa também destes seres híbridos que vêm dessas relações, não é? Seria isso, Exatamente. professor? Seria exatamente isso. Se não tivesse havido isso, né, é, pode ser, né, que Satanás tem uns planos malévolos. Ele tentou destruir a criação pela via da tentação a Adão. Implementou o pecado. E como ele vive atazanando o ser humano e querendo a destruição do ser humano, que é a coroa da criação, essa foi uma atitude nefasta, né, solerte, de ele tentar novamente destruir o ser humano, que é a criação grandiosa de Deus. Né? Um ser racional, um ser que decide, um ser que pensa, o ser que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, ele também tentou esses anjos que ele conhecia, porque ele era de lá, né? Ele caiu lá de cima, Uhum. o Satanás, então ele provavelmente tentou a destruição. E para que isso não ocorresse, porque com toda esta maldade e com toda esta coisa sórdida que existiu no gênero humano, Deus reservou uma família, que foi Noé e sua esposa e os 3 filhos com as filhas deles, para começar novamente a raça humana. Porque aí então destruiu toda a humanidade e como se fosse Adão de novo, né? Adão, sua esposa e os filhos. É a mesma coisa que aconteceu com Noé. Começa, né? Começa tudo de novo. Então Deus não destruiu o ser humano, mas esse seria sido o interesse do Satanás, do diabo, e Deus preserva a raça humana, destruindo esses malvados e aí surgindo novamente a raça humana vai novamente procriar e continuar aí para frente. Muito bom, professor Jaziel Martins. A gente está aqui às 8h35 da noite, né? Pelo nosso cronograma, ainda tem mais outro assunto, que é a questão da marca da besta, do 666. Eu estou, assim, aqui impressionado e maravilhado com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, mas aí eu queria saber também do senhor, né? Como é o que o senhor acha? Se há condição também de nós seguirmos em frente, ou quem sabe preparar uma outra live aí para a semana que vem, para tratar especificamente da marca da besta. Como é que fica melhor para o senhor? Eu creio que temos aí uma faca de 2 legumes. Né? Por mim, eu poderia continuar, mas pensando também naqueles que nos assistem ou que nos assistirão, e também para manter a fidelização daqueles que sempre estão no seu canal, talvez seria de melhor alvitre que a gente voltasse na semana que vem às 19 horas.
né? Agora eu já sei que no computador não funciona, só funciona aqui no celularzinho. Então, aí vai ficar bem mais tranquilo. Mas eu estou contigo. Se tu quiseres que continuemos hoje, continuamos. Se não, fazemos na próxima sexta, se tu puderes na sexta. Que aí fica o mesmo Eu, horário, né? eu acho que pode ser aí uma parte 2 bem interessante e vai gerando ainda mais essa expectativa nas pessoas, né? A gente Uhum. percorreu esse caminho hoje pelo Antigo Testamento, então na semana que vem a gente foca mais no Novo Testamento, mais especificamente no livro do Apocalipse, para tentar entender que figura é essa, né? Qual é a marca da besta, qual é a besta da marca, até porque tem muita gente falando muita coisa, principalmente por conta desse tempo aí de pandemia, e a gente quer ter um esclarecimento melhor. E é interessante que o pessoal vai votando aqui. O Joselito já está dizendo, olha, deixa para a próxima sexta para a gente poder prestigiar melhor. Então, eu acho que a gente pode ficar efetivado dessa forma. Porque hoje tivemos também dois assuntos bem periclitantes, né? Especialmente o segundo. O primeiro, nem tanto, porque é mais uma questão lendária, né? Não envolve tanto interpretação bíblica. Mas o segundo, ele envolve interpretação bíblica e é muita informação para a gente agora absorver, né? Pensar, imaginar, procurar outra literatura, estudar. Então, eu creio que a gente pode ruminar isso durante esta semana e na sexta, né, a gente pode daí ruminar somente a besta, né, ou o besta. Uhum. É verdade. Pois então, professor, eu agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua atenção, é, pelo, pelo didatismo também, porque de fato falar sobre esses assuntos de uma forma tão clara é algo que não é para muitos. E muito obrigado pela partilha de conhecimento. Sexta-feira a gente volta. O Messias está até pedindo aqui, olha, me lembra para eu não esquecer. A gente vai lembrar sim e vamos compartilhar mais, exponenciar esse momento para que mais pessoas possam conosco aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer também, pastor Generson, né, Uhum. agradecer a todos os que te seguem aí, os que te acompanham, pela rica oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído para crescimento e desenvolvimento a respeito de textos das Sagradas Escrituras. Eu sei que não são assuntos fáceis, mas eu gostaria que o pessoal pudesse estudar mais esses dois assuntos, especialmente o primeiro, porque ele é um assunto que tem vindo com grande força por causa do movimento feminista Feminista. e que muitos jovens, especialmente as jovens, podem ser levadas e iludidas com pensamentos de que existe isso até no livro de Gênesis, de que isso está na Bíblia, né? E ainda alegam que aquela menção de Isaías 34 corroboraria para isso. Mas não é bem assim como nós pudemos tecer o comentário. Então, a gente deve estudar para que a gente não seja enganado, né? Porque se Jesus não tivesse conhecimento, ali no Mateus 4, Lucas 4, o Isso. diabo provavelmente teria iludido, porque o diabo foi com a palavra, né? Ele foi com a palavra ali, ó, está escrito, aos teus anjos dará ordem, né? E Jesus respondeu à altura também pela palavra. Por isso que nós devemos estar prontos e muito bem preparados, ok? Um grande Perfeito, abraço ok. para vocês, um bom final de semana, fiquem na graça e na paz de Jesus. Amém. Abraço e até a semana que vem. Que Deus continue abençoando.